Olá pessoal, vamos fazer um conteúdo diferente hoje, um assunto que a gente costuma falar pouco aqui na Fiber School, mas que aos poucos a gente precisa falar, a gente precisa colocar nas nossas redes, a gente precisa entender o quando no nosso provedor a gente tem que chegar nesse momento de colocar um DWDM, o que a gente percebe que está fazendo falta, que a gente precisa fazer esse investimento. Então para essa conversa de hoje eu convidei meu amigo Kleber. O Kleber eu já conheço há bastante tempo, eu trabalhei junto com o Kleber na Parks, e a Parks tem uma linha de DWDM que ela está comercializando, que ela trouxe para o Brasil através de uma parceria. O Kleber vai explicar melhor essa parceria tecnológica. Então eu queria a gente fazer um bate-papo hoje, falar sobre DWDM, mas a ideia não é só como funciona o DWDM, mas assim as vantagens dele, por que trazer para a nossa rede, o que se ganha, como a gente consegue escalar o nosso projeto, o que a gente tem que pensar quando a gente está trazendo o DWDM, porque o DWDM não é algo que a gente vai lá no distribuidor, compra e instala na rede. O DWDM, até onde eu entendo, ele é projeto. A gente precisa entender a demanda, aonde vai chegar essa demanda, porque é um investimento considerável. Então, Kleber, eu queria que nos contasse um pouquinho sobre, resumidamente, o DWDM, como ele funciona, essa multiplexação por comprimento de onda. Claro. Para a gente começar a falar dele. Mas Sim. primeiro eu te apresento para o pessoal também. Tá bom. Eu sou o Kleber, trabalho na Parks, tá? Trabalho na área de produtos, então hoje eu sou responsável aí pelo lançamento de novos produtos e pela difusão da tecnologia dos novos produtos, das funcionalidades do que a gente tem hoje. Trabalhei anos aí com o Machado, agradeço o convite. Espero poder contribuir um pouco aí em conhecimentos, principalmente nessa tecnologia que para os provedores de internet é muito nova, né? É uma tecnologia antiga, até estava conversando com o Machado aqui. É uma tecnologia aí que a gente vê desde os anos 80, já é utilizada nas operadoras, só que para provedores de internet, devido ao momento, a gente vai falar um pouquinho, para muitos eles estão iniciando agora, e é muito novo, né? E não é, se você que está assistindo o vídeo acha que é muito novo, para ti uma tecnologia antiga, né? Que é o DWDM, não surpreenda porque para muitos é, né? Então ela está realmente agora que ela está começando a se difundir nos provedores de internet. É a mesma coisa que a fibra ótica, né? Caso você esteja nos assistindo ou nos ouvindo também, caso seja em formato podcast que você está consumindo esse conteúdo, é a mesma coisa que a fibra ótica. A gente fala de fibra ótica, de projeto FTTH, muita gente entrando nesse mercado todo dia, mas na verdade a fibra ótica já existe há muito tempo. Exatamente. Ela é novidade na rede de acesso, na distribuição. Assim como o DWDM, ele é novidade para os provedores médios, pequenos. Esses sim, alguns já estão sofrendo aí, já estão percebendo a diferença que dá na rede esse investimento em DWDM ou não. Então, Kleber, eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal da onde vem o DWDM, esse DWDM, como a Parks se posicionou em relação ao DWDM. A Parks também, conta para o pessoal quem é a Parks, eu acho muito importante, caso você não conheça quem é a Parks. Claro. Não, com certeza. Então, vamos falar um pouco falando sobre a tecnologia DWDM, né? Ela é uma tecnologia que está há muito tempo, né? Uma tecnologia dos anos 80. A gente não vai entrar muito no mérito técnico nela, mas resumindo, ela é uma tecnologia que permite eu colocar em múltiplos comprimentos de onda, múltiplos lambdas, né? Bandas distintas aproveitando o mesmo canal de fibra ótica. Então, ela já é muito utilizada, por exemplo, principalmente nas conexões submarinas, interligando países, onde eu não posso passar várias fibras óticas, então eu vou aproveitando a mesma fibra em vários comprimentos de onda. E isso vai abrindo uma gama incrível, porque eu tenho uma separação física desses sinais. Então, permite que eu tenha realmente uma separação como se fosse um cabo diferente, um capilar de fibra ótica diferente. Então, tem implicações que eu posso ter várias empresas concorrentes, inclusive, usando o mesmo par de fibra, sem se conflitar, sem problema de segurança, porque não vai ter nenhum acesso físico àquele lambda, àquele sinal. E isso no meio submarino já é muito comum. Né? Então, agora no meio terrestre está se difundindo mais. Então, o DWDM está vindo por isso. Muitos provedores, por exemplo, clientes nossos que começaram menores, então contratavam uma grande operadora e distribuíam banda por lá, depois iam para uma outra cidade, ou ligavam uma porta de 10 GB do switch, aproveitando um par, né, e chegava até aquela cidade e abria, ou contratavam a operadora lá, né, mais uma banda e distribuíam lá. Então, agora tendo ou o problema realmente que os 10 GB não atende mais, então precisa realmente ter mais um par de fibra
para atender, mas não tem. Aquilo já é uma fibra compartilhada, ou a infraestrutura não permite que lance mais um cabo agora, uma fibra subterrânea que foi adquirida lá atrás. Então, por N motivos, ele não pode ter mais um par de fibra. Então, como eu vou dobrar, triplicar, né? Vou atender a banda que eu preciso naquela cidade, sem ter que investir sem ter mais. Que passar um cabo novo. Um cabo novo, sem investir em infraestrutura. Então, o DWDM realmente é o ativo que vai te permitir trabalhar com até 40 canais DWDM. E esses 40 canais, eles podem ser de 10 GB ou de 100 GB. Então, a gente está falando aí na casa de terabits. Imagina 40 canais de 100 GB. É muita banda. Então, por isso que a gente, quando fala de DW, tamanho de projeto, valores, cara, a gente começa de projetos muito pequenos até muito maiores. O DWDM parece simples, né? Então, ou seja, eu pego vários lambdas, eu tenho uma porta do meu switch. Vamos começar com uma aplicação bem simples. Acho que vamos começar o raciocínio pensando num ponto a ponto. Eu tenho, por exemplo, o lado A, que eu preciso interligar com o lado B. Eu tenho 100 km de distância entre esses dois lados. Eu posso colocar um switch cada lado, com porta giga ou porta 10 GB, colocar um módulo e fazer um ponto a ponto. Queimei, digamos assim, um par de fibras. Eu estou utilizando um par de fibras. Legal. Agora eu preciso botar mais banda, eu vou ter que usar um outro par de fibras. E cada vez que eu tenho que agregar mais bandas, eu vou ter que usar mais um par de fibras. Acho que a gente pode, de repente, pensar nesse cenário quando a gente vai começar. Mas beleza, vamos supor que eu tenho só um par de fibras, são 100 km. Acabou as minhas fibras, eu não vou locar mais fibras ou passar um novo cabo. Então eu posso pensar numa solução DWDM. Então, o que eu teria que pensar num projeto quando for colocar um DWDM? Porque não é algo que a gente vai lá, compra equipamento e bota para funcionar. Como o cara que vai começar no DWDM, ele pode começar? Qual seria o caminho ideal para ele começar a pensar em DWDM? Claro. A gente vamos começar gostei do exemplo, né? Um ponta a ponta é melhor de conversar. E vamos encurtar um pouco esse ponta a ponta. Comentou 100 km, né? Que são dois fatores. O primeiro é a banda, que vai querer colocar, e o segundo é a distância, que vão implicar em algumas questões. Digamos que esse ponta a ponta é de 60 km. Né? Eu quero chegar lá a 60 km, eu tenho 10 GB, hoje atende. Depois eu tenho um par, esse par é meu. Agora eu preciso realmente dobrar, ir para 20 GB, né? Já chegou no limite aquela porta do switch. Você pode, o DWDM ele tem uma placa chamada transponder, tá? Ou seja, essa placa você vai colocar uma GB, que é um laser, né? DWDM, então coerente, né? Enfim, ou ele já pode ter uma canalização específica, ou ele pode ser tunable, ou seja, que eu consigo setar pela própria transponder o canal dele. Aí é um DWDM já com uma linha profissional. Essa transponder, ela trabalha em OTN, né, que é um protocolo aí de rede, que ela pode a OTN ela pode botar diversos protocolos ali, protocolo IP, uma rede SDH, então as operadoras utilizam isso. Mas o provedor não quer isso, ele já tem uma rede puramente IP, né? Então ele pode eliminar essa placa transponder para começar. Vai perder algumas questões na gerência, tudo, mas para um link de 60 km vai atender. Então, aí o pessoal vai entrar numa linha que se chama DWDM passivo. Parece meio redundante falar, né? Mas foi um nome que se usou por quê? Porque eu estou eliminando o ativo. Então, ele consiste no quê? Em vez de eu colocar uma GBIC, um laser cinza que eu tenho hoje, que trabalha só no comprimento de onda, né? Só ali em 1310 ou 1550, depende o GBIC que você está utilizando ali de 10 GB, eu vou comprar uns GBICs canalizados já em DWDM. Então eu posso colocar as duas portas, eu compro canais diferentes. Uma em 310 alguma coisa, outra em 1550, ou de acordo com a canalização DWDM. Depois a gente pode botar uma tabelinha aqui, né? O Machado pode compartilhar com vocês a tabela de canais, né? Dos 40 canais DWDM, né? Que é bem importante. 40 possíveis canais. 40 possíveis canais que está dentro da normatização do DWDM. Então, beleza. Então, a gente está falando de uma aplicação bem simples, 2 canais. Então, para isso, eu posso comprar um MUX de 4 canais, que é o mínimo. É 4, 8, 16 e 40 canais, que são os de mercado aí. O MUX pode vir em formato de rack, né, passivo. A Parks tem isso no portfólio. E ele vai funcionar como um splitter invertido. Ele é totalmente passivo, só que realmente ele vai filtrar,
né? Ele vai filtrar esses 2 comprimentos de onda, então essas 2 portas, ele vai entrar como um splitter ao contrário mesmo. Porém com papel de filtro, né? Ao invés de divisão filtro, de sinal. E vai sair só num par. Então, ou seja, eu posso, nesse mux de 4 canais, eu poderia botar até 8 fibras, né? Então, 4 pares, né? Então, isso quando a gente está falando em dual fiber. Tem single também, né? Mux single, que vai uma fibra só. GBIC single, só que é um pouco mais caro. Então, se o cara está começando e ele tem um par, vamos começar... Vamos no básico. Vamos no básico. Às vezes vai acontecer um projeto que o cara tem um capilar só. Não, eu realmente tenho 10 GB em um capilar, eu quero dobrar, eu quero ir para 40 GB, dá para fazer. Nessa mesma fibra, né? Nessa mesma fibra. Via, né? Isso. Daí, só que vai ter que ter um MUX, demux para single, né? Vai ter que ter a GBIC, essa canalizada já nisso. O volume não é tão grande, então o lead time já é um pouco maior, é um pouquinho mais caro, mas dá também, tá? Então, tudo... Isso é uma coisa importante, assim, por que comprar DWDM não é ligar para o distribuidor e pedir modelo X, modelo Y e instalar? Porque tem muito isso de, poxa, para onde que vai? O que eu preciso agora? O que eu tenho? E o que eu vou precisar daqui a 5 anos? Para quê? Para já investir agora. Para depois que você começou com o básico do chassis, vai colocando mais placas, assim como a gente faz no Japão. Vai lá o provedor, ele vai começar com uma OLT, mas ele sabe que ele vai precisar iluminar 40 ramais. Então, às vezes, ele já começa com o chassis, com uma placa, com 2 placas, mas ele sabe que tem lá mais tantas posições que ele pode ir implementando, ele pode ir ampliando a sua capacidade, a sua rede. Né? E, Kleber, o que mais o provedor assim, é interessante, que ele percebe de diferença além da banda? Quando ele implanta um DWDM na rede, assim, por que mais ele precisaria colocar além da banda? Claro, vai depender muito do projeto, né? A gente usou um exemplo aqui de ponto a ponto, né? No ponto a ponto, por exemplo, aquela questão do GBIC, né, que nós comentamos, desse ponto a ponto ele realmente vai ter a vantagem da banda, ele vai dobrar essa banda até aquele ponto. Mas digamos que ele está, para chegar num determinado trecho, ele não consegue chegar direto, ele tem que dar um salto, né? Então hoje ele tem um ponto a ponto de switch até aquele ponto, tem ou não um roteador, mas igual ele vai para um switch, então ele já está regenerando para elétrico, aquele sinal óptico, né? Vai para um outro switch, então ele já está subindo para a camada 3, né? Quando a gente fala em, voltando ali às camadas básicas de rede, né? A gente está falando em camada 1, camada física. Então chegamos em camada 1, se chegou no switch naquela ponta, eu vou para a camada de enlace, depois para a camada de rede. Então isso eu vou ganhando, vai aumentando minha latência, eu tenho que ter um tratamento ali elétrico para isso. Né? Sem contar na questão da dependência da alimentação, né? Do consumo. São mais de equipamentos energia. na rede, a gerência, desencadeia um monte de coisa. Justamente, mas o principal efeito ali é a latência, o jitter, né? Possivelmente porque eu estou dependendo de um outro equipamento. Agora, se eu realmente consigo passar direto com o DWDM, digamos que eu tenho só que reamplificar ali, né? Usar um EDFA, né? Um amplificador de fibra dopada ali no meio, para repassar esse sinal. Noto que eu não estou regenerando para a camada 2, camada 3 da rede. Eu estou mantendo direto no meio fotônico. Está trabalhando com luz. Estou trabalhando com luz, né? Então a latência vai ser muito menor do que realmente se eu trabalhar com saltos. E hoje a latência e o jitter ela é tão importante quanto a banda. Né? Então, por exemplo, se está abrindo para uma nova cidade que fica a 300 km, mas está chegando com uma latência de sub-milissegundos, que no DWDM é possível, né? Vai ser muito mais vantajoso do que ter um link com vários saltos, chegando lá com uma latência de 20 milissegundos para jogos, para aplicações de vídeo. Eu fico pensando assim, por exemplo, eu já fiz vários projetos assim, de daqui a pouco o provedor tem 10 cidades que ele atende num caminho, pega uma estrada e 10 cidades naquele trajeto o provedor atende. E para fazer a interligação, lança a fibra e vai cascateando por essas 10 cidades. Então, para chegar na cidade 4, ele está cascateando o sinal, ele é repetido de novo na cidade 2 e na cidade 3 para chegar na 4. Se tem um problema de energia no meio do caminho, afeta a cidade. Para contornar isso, eu já fiz projetos também que a fibra 1 ela parava na cidade 1. Para atender a cidade 2 ou a cidade 3, usava outra fibra. Mas se eu tenho 10 cidades em linha reta, eu vou precisar de 10 fibras para fazer essa interligação. Então,
tem muito isso, a questão dos saltos, né? Da qualidade, digamos assim, da latência, qualidade. do jitter. Isso, nota que agora a gente já está falando de projetos maiores, Projetos né? maiores. Então, voltando o exemplo do ponto a ponto, né? Você começou com ponto a ponto. Realmente, eu posso começar, nós temos aí GBICs de 80 km, né? O GBIC cinza, que o provedor já está acostumado. No DWDM também, eu tenho até 80 km. A gente sabe que na prática, com a qualidade, depende muito da qualidade da instalação, a gente pode garantir até 60 km aí num ponto a ponto. Então, posso colocar realmente, sem colocar amplificador, sem colocar o transponder, né? Eu posso realmente, com duas GBICs de um switch, ligar ele num MUX e num ponto a ponto no enlace saindo. 8 portas do MUX, põe um MUX de 8 portas, ligo 8 portas no switch, então eu tenho 80 GB de ligação simples, né? E o meu investimento foi as 8 GBICs em cada lado, então são 16 GBICs, e os 2 MUX e DMUX, né, em cada lado para fazer essa ligação. Lógico, eu não estou amplificando. O que eu tenho que respeitar tecnicamente? A gente sabe que cada laser não tem a mesma potência. Na hora de fabricar, a calibração pode sair um pouquinho. Nunca é a mesma coisa que saída de splitter. Nunca é uniforme todos. Existe uma variação. Exatamente. Daí quando a gente tem uma diferença de potência, né, de canais que estão indo no mesmo meio, a gente pode desencadear alguns fenômenos, alguns problemas aí, não vou entrar no mérito, né, mas tem uma série de problemas que podem ser desencadeados. Mas quando a gente está trabalhando em 60 km, a distância é muito pequena. Então, dificilmente tu vai ter esse problema. Lógico, tem uma diferença maior do que 1 dB entre um e outro. Usa atenuador, equilibra, vai com o power meter, né? Equilibra a saída e monta e faz esse enlace. Esse equilíbrio de potência, ele é físico, digamos assim. Eu não consigo por software controlar a potência de transmissão. Isso, aí que entra as diversas linhas de DWDM. Então, por exemplo, começa a ter uma linha de DWDM realmente de grande porte, a gente já tem o chamado VOA, que é o Variable Optical Attenuator, o atenuador óptico variável. Daí, realmente, ele detecta, a maioria dos fabricantes faz isso, né? A gente tem também, ele detecta a potência que está saindo de cada porta e ele mesmo equaliza já e te alerta via software, então tem toda uma gerência. Aí a gente já está falando de um porte maior. Custa um pouquinho mais. Custa um pouquinho mais. Assim como, por exemplo, estou trabalhando com canais de 10 GB, já tenho umas distâncias maiores, 100 km, eu começo a ter um fenômeno chamado dispersão cromática, né? Que realmente a luz começa a dispersar e retornar parte dela como um ruído, né? Enfim, resumindo de forma bem chula. Depois a gente pode entrar ali com desenhos para explicar. O objetivo da nossa aula não é o detalhe do detalhe tecnicamente do DWDM, não é isso. É falar vantagens e desvantagens, o que percebe, o que ganha. Exatamente isso. Como a gente consegue colocar isso no nosso projeto. Né? Claro. Então, daí a gente vai ter que ter uma DCM, que é uma placa de dispersão cromática. Eu já vou ter que amplificar. Então, para amplificar, eu não amplifico só a saída. Né? A gente está acostumado a põe um amplificador na saída, que nem o rádio. Põe mais potência. Eu tenho também a saída, a gente chama de booster. Né? Quando vocês vão ouvir os termos booster e pré-amplificador. Booster ou pré-amplifier. O booster é o que amplifica a saída e o pré-amplifier ele amplifica a sensibilidade. Então a gente vai colocar um booster no lado e um pré do outro. Às vezes não, às vezes eu ponho só um booster e já resolve. Né? Então vai depender muito do projeto. Daí já começa... E cada fabricante tem uma saída para alguma coisa. Então por isso que é interessante, é diferente do GPON, que vira meio padrão o projeto. Né? Sim, ali não. Muitas coisas são parecidas. São parecidas. O DWDM a gente já nota que tem uma diferença. Né? Eu vou lá, fabricante X, fabricante Y, às vezes ele usa esse conjunto de placas para resolver a mesma coisa e resolve da mesma forma. Esse tem fabricante... Ele resolve dessa forma, só que ele tem uma vantagem que ele me dá essa estatística no software de gerência. Então, daí a gente já começa a escalar. Então, a gente começa de uma forma bem mais simples, né? E vai escalando. Então, falando um pouco da linha de equipamentos da Parks, a gente tem desde só o MUX e o DMUX e as GBICs, já cada um no seu... As GBICs coloridas, né? Cada um no seu canal, né? Dentro dos 40 canais. Temos uma solução intermediária
que já é, por exemplo, eu tenho um chassi, consigo colocar meu Mux e Demux nesse chassi para ficar compacto, consigo botar amplificador, consigo botar uma DCM, então consigo chegar aí a links a 150 km com essa solução, mas não tenho uma transponder normatizada com voa, né, tenor ótico variável, enfim, mas tenho um OIO, que é ótico elétrico ótico, que eu consigo ter uma pré-gerência nele, né, e trabalhar mais. E tem a solução, que é a solução high-end, que a gente fez parceria, daí realmente tem que ser uma solução bem madura, requer uma engenharia bem complexa. Então nós fizemos a parceria com a Tejas Networks da Índia, né? É uma empresa que está presente em mais de 70 países, um time de engenharia, mais de 500 engenheiros, né? Então realmente é um produto muito maduro e tem que ser, né, nessa linha, que vai passar tráfego de um estado inteiro em cima daquela linha. Então a gente já fez, tem implantado projetos bem interessantes com essa linha high-end. Projetos, por exemplo, eu estava comentando, né, com o Machado, um projeto aí de 500 quilômetros, que dando aí 6 saltos nos 500 quilômetros, só que a maior parte dos saltos é só uma regeneração de sinal óptico. Né? Então a gente não converte ele para elétrico, não tem uma transponder ali. Só em camada 1 mesmo. Só em camada 1. Então, e o interessante disso também, se digamos aquele pop eu estou reamplificando e quero abrir um canal, eu uso uma placa chamada OADM, que ela vai fazer um drop, né, dessa fibra, eu abro um canal Só ali um canal. E o outro passa reto. Qual a grande vantagem disso? Hoje a internet está indo para uma questão não só de banda, né? A gente fala muito que é o jitter e a latência, que vai ajudar muito em comunicações, né? Por exemplo, principalmente para TV on demand, para não dar o delay na transmissão de TV, para transmissão por vídeo, para jogos digitais, que é tipo de streaming. Tudo que é tipo de streaming e aplicações aí necessárias em real time. Daí tu imagina tu poder fazer isso, um link aí com um canal de 100 GB a 500 km com uma latência sub-milissegundos. Sub-milissegundos, porque eu não estou subindo em nenhum switch no caminho, eu estou só no meio fotônico, ou seja, eu tenho a velocidade da luz. Literalmente a velocidade da luz, né, em pacotes, cruzando 500 km. Então, a qualidade, né, dessa rede é indiscutível. Né? Então, a gente tem uma grande vantagem e a vantagem disso, por exemplo, subimos lá um canal nesse projeto de 500 km de 100 GB e as placas suportam ainda com crescimento e investimento com os mesmos chassis, eu consigo colocar ainda mais vários canais, né, de 100 GB, escalando aí a terabits, dependendo da demanda. Chegou e no 100 usando GB. Quantas fibras? Um par. Um par de fibra. Um par de fibra. E uma coisa muito interessante, agora falando de negócios, né, aplicação, a gente tem um caso bem interessante de um provedor que ele primeiro estava com um problema que ele tinha que chegar até um PTT. Né? Muitos devem ter se depararam com isso em algum momento, eu preciso chegar naquele PTT. Eu escuto muito isso. Marcelo, é muito bonito falar dos planos de hipervelocidade, de banda, de demanda, perfeito, mas não tem internet na minha cidade, ninguém me entrega internet. O que eu faço? Minha resposta é sempre a mesma. Tem que buscar a internet, não tem outra forma. Isso. A gente tem que buscar. Mas é muito longe, eu não tenho como lançar 100 km, 80 km de fibra para buscar. Não tenho como lançar 50, 80 km, enfim. Como que eu posso fazer? Cara, tem uma alternativa. Swap. Justamente. Mas é muito caro usar um par de fibras de swap ou 4 fibras do meu swap. O que eu posso fazer? Tá aí uma alternativa, que acho que é mais ou menos a história que tu vai contar. É mais ou menos isso, é exatamente nessa linha. Então ele precisava chegar no PTT, né, nesse ponto de troca de tráfego, para melhorar a qualidade, né, ficar muito mais rápido. Ele não é um provedor que ainda não tinha muitos CDNs, então queria acessar uma série de CDNs que estavam nesse... Tem vários CDNs compartilhados também. Compartilhados que estão no PTT. Excelente. É a grande vantagem, então ele precisava muito acessar e realmente ia ter que investir em infraestrutura, porque os caminhos para chegar nesse PTT já estavam tomados. Então ele conseguiu um parceiro, um provedor, mas eu já estou chegando, já estou usando a fibra, né, e já estou lá com meus 10 GB chegando no PTT. Não, vamos fazer o seguinte então, eu vou investir num equipamento, né, em DWDM, e eu coloco um canal para ti, deixo separado, mas o meu pagamento é o seguinte, está chegando com 10 GB e já está chegando no limite. Então eu vou comprar um MUX com 4 canais e vou botar 40 GB. Então eu te dou
te dou 2 canais, então tu vai dobrar a tua banda em cima da mesma fibra. Vai para 20 GB. Vai para 20 GB e eu vou bancar esses ativos. E eu vou pegar 20 GB para mim, né? E eu não tenho a fibra, então, ao invés de investir numa fibra, passar, invisto muito menos e invisto nesse... Então a parceria, nesse caso, foi, cara, eu entro com os equipamentos, mas eu uso a tua fibra. E Isso. cada um fica com 20 GB. Isso. E a questão da segurança é a separação, como eu comentei, separação física. Inclusive, dependendo da linha de equipamentos, né? Por exemplo, se vai na linha da Tejas, eu consigo botar a gerência separada bloqueando. O outro provedor não tem nem acesso às minhas placas e eu não tenho acesso às placas dele. Cada um gerencia a sua rede. Como se fossem 2 caixas diferentes. 2 caixas diferentes. O mesmo chassi e ele separado totalmente. Isso foi dando tão certo que eles chegaram outros caras querendo e ele começou a vender. Vou botar mais uma placa e vou botar mais um canal. E foi botando canal. Então ele era um provedor e começou a vender transporte. Começou a vender transporte, né? Então já está hoje quase 16 canais aí de 10 GB, né? Já pensando em escalar para canais de 100 GB em cima e já começou a gerar um faturamento em cima dessa fibra, em parceria com... Faltou caixa agora. Então, né, já começou já criou um modelo de negócio em cima da solução DWDM, né? Então é uma questão bem criativa, né, que foi utilizada. Então a gente... É um exemplo aí que mostra como a gente pode achar soluções. A gente conhecendo todas as tecnologias, o que a gente tem à disposição, a gente pode bolar soluções, é só propor parcerias, né? E o DWDM, realmente, ele não se falava em provedores há muito tempo atrás, por quê? Primeiro, em virtude da banda. Os 10 GB estavam atendendo, isso é uma coisa. E outra, porque ainda não tinha tanto conflito de cabos, né? Ainda nós tínhamos um campo verde aí para em postes subterrâneos. Hoje em dia não, né? Qualquer cidade de pequeno, médio porte, tu vai nas partes principais, as operadoras não aceitam mais cabos. As concessionárias já estão saturadas. As concessionárias já estão saturadas, ou quem tem um cabo lá, 72 vias, não, já estão as 72 acesas. Né? Então realmente chegou num ponto, por isso que agora o pessoal, né? Começa a olhar para o DW. A gente fala de banda, né? Banda, mas é interessante porque eu conheço provedores que não estão consumindo 10 GB de banda, mas já enxergaram isso pelo local que eles estão, que está saturado, a dificuldade, por N motivos. Então acho que é muito interessante nesse sentido, assim como a gente faz um projeto FTTH, quando a gente está lá falando de um vídeo de projeto FTTH, analisa a demanda, aonde estou, para onde eu vou, o que vai acontecer daqui a 3 anos, o mesmo vale para o DWDM. Cara, o que está acontecendo? Eu estou prevendo que vai ser difícil chegar na capital para buscar link. Poxa, mas eu conheço o cara que tem a fibra, eu conheço mais 3 que queriam buscar banda. Ninguém consegue entregar, os caras estão chegando com internet por rádio porque ninguém tem capital para lançar uma fibra. Então, por que não fazer um bem bolado? Eu acho isso muito legal. A gente tem esse problema aqui em Florianópolis. Florianópolis, para quem não conhece, é uma ilha. Então, a gente tem algumas rotas para chegar em alguns locais. E aquelas rotas estão saturadas de fibra. Então, o que o pessoal está fazendo aqui em Florianópolis... Cara, vamos lá. O cara tem um cabo de 24 vias que está saturado. O pessoal passa um cabo de 48, de 72 vias e divide cada um com o seu tubo luz. Então é uma forma diferente também de fazer, mas a gente pode fazer isso de forma virtual, digamos assim, né? Sim. Dentro do mesmo cabo. De forma lógica, né? De forma lógica. Justamente. Então ele vem caindo como uma alternativa. E esse exemplo que tu deu de Florianópolis é bem interessante, porque toda cidade vai ter o seu ponto de gargalo, que vai ser, vai ser o trecho filé. Né? Então quem consegue antecipar isso, ou seja, a gente tem vários caminhos para chegar, mas vai afunilar em algum lugar e aquele trecho, a tua rede, a rede da maior parte dos provedores desse local vão ser dependentes dessa passagem. Né? Então aí quem conseguir ver na frente, né? Ou seja, investir em infraestrutura, ou seja, preparar com DWDM, com vários canais para otimizar. Às vezes não precisa fazer a parceria com outro, mas pega um cabo que ele já tem de 72 vias, compra um DWDM, põe tudo em cima de um par e vende. E deixa as outras para vender, para alocar, né? Para fazer swap. Então, realmente explora lá. Então, desocupa o teu cabo, né? No teu cabo filé, naquele local lá, e investe em ativos de rede para liberar ele e depois comercializa ele fisicamente. Existem várias histórias de provedores que começaram assim. O cara acertou a mão em lançar fibra num trecho, daqui a pouco ninguém mais podia lançar e ele
vendeu, locou, ficou rico, enfim, tem várias histórias como essa. Toda a telecom daquela cidade ficou dependente dele, né? Ficou dependente. Porque se a gente for analisar uma cidade, capital é um pouco diferente, mas quando a gente pega cidades menores, 3 entradas na cidade, 4 entradas e acabou. E é aquilo ali que a cidade inteira depende daquela comunicação. Exato. Então, esse exemplo é interessante. Então, é uma aplicação que se encaixa super bem. Então, nota que a gente está falando da mesma tecnologia, né? DWDM aí, Dense Wavelength Division Multiplexer, que é o DWDM, que é oriunda na verdade, o DWDM, que são as divisões, né? Então, o pessoal vai falar, e o CWDM, né? Que é o Qual a diferença do WDM, CWDM e DWDM? Qual a diferença? Até dá para ver, indico para ver os vídeos do Telecom Academy, que ele fala, o Carlos lá fala muito bem, né, desses vídeos, mas quem somos nós para explicar aí melhor que ele, mas resumindo, tá? Falando do CWDM e do DWDM, que são os principais aí. O CWDM, ele usa outra banda, tá? Na cadeia para isso, e as bandas são bem espaçadas. Hoje, se você vai comprar, eu vou dar um exemplo bem na prática, eu gosto de mais para a prática. Vai comprar uma placa CWDM, muitas vezes ela é mais barata. Mas o problema do CWDM é para amplificar. Como os canais são espaçados, amplificar isso é muito caro. E o DWDM, né, o comprimento de onda densa, ou seja, o nome já diz, a gente tem vários canais espremidos ali, né, de forma bem densa. Então é muito mais fácil eu amplificar aquele espectro como um todo. Então o DWDM ele realmente popularizou por isso, que possibilita que eu coloque muito mais banda e seja muito mais barato de eu amplificar do que o CWDM. Só que tem aplicação para tudo, né? Tem provedores, clientes nossos que estão utilizando uma placa CW porque ele está num ponto que ele não vai precisar ampliar aquele ponto, não vai precisar amplificar. E era o melhor custo-benefício para ele na época. Atendeu a demanda. Atendeu a demanda. Comprou GBICs canalizados em CW, uma plaquinha MUX CWDM, atendeu a demanda. E é melhor do que ficar empilhando switch nas pontas e agregando banda, enfim. Justamente. Vai atender questão de latência, as outras questões da mesma forma, né? E vai atender. Então, é tudo como encaixar. Não é esse é melhor que aquele, né? O DWDM realmente ele te permite uma gama bem maior. São propostas diferentes. São propostas diferentes. Eu achei bem legal que a gente falou antes aqui, Cláudio, tu falou sobre gargalo. Eu fiz uma aula esses dias, eu falei sobre gargalo de rede. E isso eu acho muito interessante porque, vamos lá, quando a gente fazia internet tudo por rádio, onde é que estava o gargalo? O gargalo estava na nossa distribuição no rádio. O rádio era o nosso limitante. Estava sobrando banda no nosso core, mas o nosso rádio estava no limite. Aí começaram a vir rádios melhores e a gente cada vez levava os rádios e o core e ia levando tudo meio junto. Quando a gente coloca FTTH, quando a gente coloca fibra, é muito interessante porque a gente resolve o problema de banda na distribuição. Exato. Então o gargalo de distribuição acabou. O gargalo agora ele migrou para o core. Então geralmente o provedor que está começando com FTTH, com fibra, enfim, o gargalo não vai mais ser na rua, vai estar dentro do core, vai começar a dar problema no core, ele vai ter que investir, botar mais switches, roteador com maior capacidade, enfim. Depois que ele resolveu isso, internet, transporte, buscar link, receber link, aí existe solução para isso. Então, isso fica muito claro quando a gente pega a topologia da rede e divide. Distribuição, core, transporte, fica muito claro o que a gente tem que fazer em cada segmento da nossa rede. Exatamente. Claro, a gente não falou ainda, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da Parks. Conta um pouquinho da história da Parks, os mercados que a Parks atua. Fala um pouco sobre o GPON da Parks também. Eu acho importante a gente aproveitar essa nossa aula também para falar sobre isso. Claro, não, perfeito. A Parks é uma empresa que completou esse ano 53 anos, foi fundada em 1966. O nome Parks, o pessoal geralmente pensa que é uma multinacional pelo nome, né? Mas esse nome vem do fundador, que é as iniciais do nome do fundador, que é Paulo Renato Ketzer de Souza. É um professor, doutor pela URGS, que infelizmente nos deixou em 2008, né? Faleceu, mas a empresa segue desde então com a mesma filosofia, né, do fundador e sempre atendendo várias demandas. A Parks foi a empresa que lançou o primeiro modem 100% nacional em 1977, então em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul. E desde então ela vem se atualizando, já teve equipamentos na linha de rádio, modem, rádio, e agora está focando bastante na linha ótica.
né, na linha GPON e na linha DWDM. A linha GPON a Parks já comercializa desde 2011, já está aí na 5ª família de OLTs, né, de equipamentos. O equipamento sempre vem evoluindo, software de gerência cada vez melhor. Hoje nós temos aí aplicativos para aprovisionamento de equipamentos da ONU, né, do cliente GPON, para uma leitura de carry code. Então vai evoluindo muito, né, coisas que no começo da linha não tinham, então a gente tem evoluído. A Parks tem uma linha completa, tá, de GPON, com equipamentos, até com equipamentos da ponta ONU Wi-Fi AC, com grande cobertura. A gente tem publicado aí uma série de vídeos, né, mostrando, batendo muito na cobertura dela. E na parte de OLT, nós trabalhamos com OLT standalone, OLT de 8 portas, e estamos lançando agora o OLT de 16 portas, GPON, com trabalho que suporta 128 clientes por porta, fonte redundante, hot swap. 128 vezes 16, então. 128 vezes 16. Um U de espaço. Trabalha muito bem com calor, tá? Ela tem uma temperatura de operação aí a 65 graus. Então, a OLT de 8 portas era muito utilizada em bastidores, né, ela é perfeita nesse projeto descentralizado. Né? Descentralizado. Perfeito. Exato. A gente vai economizar fibra, backbone. É muito interessante nesse tipo de projeto. É muito interessante para abrir novas cidades, né? Tem um POP lá, vai abrir, seja de 8 ou 16 portas, né? Dependendo do tamanho do cliente. Porque a de 8 portas consegue 1.024 assinantes, né? E 2.048 em um U. Em um U, 2.048 assinantes. 2.048 assinantes. E realmente com um preço bem competitivo também para acompanhar esse ticket que tem que ser cada vez mais, do provedor, né? Esses planos têm que ser cada vez mais competitivos na ponta. Então, já tem todo um investimento em infra, né, estruturando a rede, então os ativos cada vez precisam estar mais competitivos. Né? O mercado de provedor eu acho interessante quando a gente faz algum vídeo, alguma coisa, que na verdade o que aconteceu foi o seguinte: quando a concorrência chega no mercado, a coisa fica apertada. Demorou, mas aconteceu. Isso acontece em todos os mercados. Então, chegou a concorrência, um monte de pessoas resolveram virar provedores, um monte de loja de informática resolveu virar provedor, integrador e investidores também. A gente está no momento que investidores, caras de dinheiro, de negócio, estão montando operações porque viram que é uma área que traz um retorno interessante. Então, quando a coisa aperta para todo mundo. Todo mundo tem que ser competitivo para ficar no mercado. É um momento hoje que os provedores não conseguem mais cobrar a taxa de ativação, por exemplo. Tá difícil. Né? Então, realmente, a competitividade está bem alta. Né? Não preciso dizer isso para quem trabalha... Para quem é provedor não precisa falar. Para quem é provedor não precisa falar, está sendo redundante. Mas... Cada um tem que achar seus artifícios aí para... Isso. E a linha DWDM, essa que eu comentei, né, há pouco, que vai desde a linha passiva, né, que a gente usa só os MUX, DMUX, as GBICs na ponta. Os filtros para links 60 km, uma linha intermediária, que a gente escala projetos até 200 km, e a linha maior, né, que vai aí projetos que a gente tem de milhares de quilômetros, na casa de terabits, e a gente tem uma equipe especializada capaz de entender cada demanda. Então, quem tem alguma dúvida, algum projeto de DWDM, né, nos procura, que a gente avalia, né, e vai realmente dizer qual que é a melhor solução. Eu acho muito importante isso, sim. Poxa, eu acho que eu preciso de DWDM. O que eu tenho que fazer? Número 1, estuda. Né? Isso. Número 2, procura quem conhece também, porque não é assim, né? Não é ir lá comprar, instalar e está resolvido. Não, tem um processo de implantação na rede. E vai entender também, por exemplo... Às vezes está pensando a rede de uma forma, eu entendo de DWDM, está pensando a rede de uma forma, mas tem uma plaquinha que resolve dar o problema ali, reduz 30% do projeto. É só olhar um pouco melhor. O DWM tem dessas pegadinhas. A gente consegue fazer um projeto atendendo a mesma banda, com a mesma latência, as mesmas distâncias, só que troca uma combinação de placas, né, e aplica o equipamento correto, pode impactar em 30% de diferença no investimento com a NIT com o mesmo fabricante. Muda tudo. Muda tudo. Então, realmente tem que entender. É bem diferente do GPON. Né? O GPON, lógico, pode perder muito dinheiro fazendo projetos errados, né? Não estruturando bem a rede, é o que sempre bate aqui. O retrabalho. Com o retrabalho, mas o DWDM realmente pode perder muito nos ativos, né? Investir mal, comprar errado. E tem outras questões também que a gente sempre fala no projeto, o tipo da fibra,
Então, uma coisa que a gente trata já no projeto. Poxa, o provedor hoje, ele não precisa de DWDM. Beleza. Mas é um provedor que está crescendo, está investindo, e a meta do provedor é chegar em 30 mil assinantes. Bom, se esse provedor tem essa meta, a gente já tem que prever que no nosso projeto a gente vai usar um backbone que a gente possa depois usar um DWDM, usar uma multiplexação com vários comprimentos de onda em cima dessa fibra que a gente está projetando agora. Então tem isso também. Claro. Eu imagino que já tenha pego algum projeto que estava tudo certo e se descobriu que a fibra não podia utilizar naquela estrutura, né? Então, exatamente. Sempre acontece isso. Ou chegou na hora de fazer o projeto, realmente tem que revisar a fibra, porque a atenuação está absurda, né? Tá necessitando de uma amplificação. Não adianta querer compensar só na amplificação, da WDM tem uma série de amplificadores, mas vai gerar outros fenômenos, então realmente tem que tudo andar junto, né? O cara que não certificar a rede dele ótica, ele consegue botar um DWDM? Consegue colocar. A gente sempre é isso. A gente sempre tem ativos para compensar problemas na fibra ótica. Mas é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Por exemplo, a gente já teve projetos, né, que estava tendo uma atenuação X e o cliente diz, olha, eu não consigo resolver. Tá, a gente previu. Vamos ter que colocar transponder, então, daí o transponder faz FEC. FEC é o quê? Ele faz um tratamento em camada 2 que ele compensa algumas perdas do meio fotônico e realmente encareceu muito a parte de ativos. Ele resolveu fazer uma revisão depois de um tempo na rede dele e conseguiu resolver os problemas. Achou quais os trechos estavam problemáticos. Resumo da ópera, a gente reduziu 40% no investimento necessário dos ativos. Deu para tirar transponder naquele caso, amplificadores menores, né, alguns filtros, então a gente conseguiu otimizar muito o projeto só pela simples revisão da fibra. Então, se ele tivesse certificado a rede antes de colocar o DWDM, ele já não precisava esse investimento, né? Exatamente. E, geralmente, quando a gente vai fazer o projeto, a gente pede, né, a medição da rede, a medição do trecho. Né, o cliente nos manda os relatórios do TDR, manda até o arquivo, só que nem todos têm. Então, a gente considera daí uma atenuação padrão que é a pior possível, né? Pior caso, 0,35, às vezes 0,4 para garantir, mas daí realmente... mas a gente não sabe reflexão, como que está a reflexão. Não sabe como está a reflexão, então, além de ser uma questão incerta, não sabe se vai subir ou certo, o projetista vai começar a botar um monte de ativos ali que talvez nem seriam necessários, né? Para compensar esse problema na fibra. Tá bom. Pessoal, Kleber, eu queria agradecer a tua vinda aqui na Fiber School, né? O Kleber estava de passada aqui, veio conhecer a Fiber School e a gente já fez esse convite para bater um papo aqui sobre DWDM para poder divulgar um pouco de informação. A Fiber School tem muito disso. Cara, divulgar a informação. Claro, ela está aí, vamos divulgar ela, né? Então, muito obrigado por ter esse bate-papo aí conosco sobre DWDM, porque está acontecendo. Lá em 2011, 2012, 2013, muitos não acreditavam que o GPON ia vingar, digamos assim, no provedor e tá aí. Tá aí para mostrar que realmente vingou, né? Então, com isso, a gente tem outras dificuldades daqui para frente. Na nossa rede, o DWDM é uma dessas dificuldades, que em algum momento a gente provavelmente vai precisar implantar isso na nossa rede. E por que não já implantar agora e já pensar como um outro modelo de negócio? O ponto é esse, por que não? Um outro modelo de negócio. O provedor não precisa vender só a internet, ele pode comercializar de outras formas também. Então, Kleber, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Valeu. Tá? E fico à disposição. Quem queira saber mais sobre DWDM, diretamente com a Parks, queira nos visitar lá para conhecer ou nos compartilhar algum projeto para saber se a Parks tem realmente equipamentos para atender aquele projeto, estamos à disposição. Só me procurar lá. Vou ter o prazer de conversar, só entrar em contato. Maravilha. Tá bom? Valeu. Valeu.